que você abrisse comigo a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Hoje é um culto de Natal, um culto especial. Eu não vou me demorar muito, mas é importante que a gente não tenha uma palavra nesse dia. Uma palavra, Jesus no capítulo 1, no versículo 30, né? Nós temos aqui no versículo 28 o anúncio de que aquela jovem Maria, né, uma jovem que estava noiva, uma adolescente. Naquela época as meninas casavam muito cedo, até pouco tempo atrás, né? Até uns anos atrás aí as meninas casavam muito cedo. Hoje elas estão mais querendo se formar, se estruturar para poder casar, mas antigamente o sonho de toda menina era casar cedo. E Maria estava desposada de um rapaz chamado José, e um anjo apareceu para ela e disse assim: olha, você tem que se alegrar, porque você vai dar à luz a uma criança. Ela se perturbou, mas o anjo disse para ela assim, no versículo 30: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Agora pensa comigo, uma jovem de 14 anos, 15 anos de idade, que nunca tinha tido relações com nenhum homem, nunca tinha conhecido nenhum homem, recebe essa notícia: você vai ficar grávida, você vai gerar um filho do Espírito Santo, e esse é um filho de Deus, e ele vai reinar sobre todas as nações. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, de uma época que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha propaganda, não tinha meios de comunicação, e o anjo disse para ela o seguinte: ele vai nascer de você, e ele vai reinar sobre todo o mundo, e o seu reino jamais terá fim. Sabe? Você pode imaginar na cabeça de Maria o que era isso, porque naquela época, o que eles chamavam de mundo antigo, era só a região do Oriente Médio, as Índias, como eles chamavam, né? A parte da Ásia, e também a Europa. Então você imagina Maria pensando: puxa, sobre o mundo inteiro, ele é sobre o mundo inteiro, e jamais terá fim. Eu imagino que Maria deve ter pensado: mas quem é esse? Como que vai ser isso, né? E aconteceu que ela ficou grávida e deu à luz a Jesus. Agora eu tenho 3 perguntas e eu quero respondê-las de forma muito rápida sobre esse acontecimento, porque mesmo que não havia internet, meios de propaganda, este acontecimento foi o acontecimento mais importante de toda a humanidade. E por mais que muitos povos, muitos cientistas, muitos eruditos não concordem, muitos nem sequer que Jesus existiu, há um segredo aqui, porque a vida de Jesus dividiu as eras em antes de Cristo e depois de Cristo. Então foi algo importante, algo diferente aconteceu. E eu louvo a Deus porque todos os anos nós nos lembramos do nascimento de Jesus. Nós celebramos a vinda de Jesus ao mundo, essa data especial. E eu sei que infelizmente algumas religiões e algumas culturas, como o próprio judaísmo, né? O judaísmo, ele não celebra nascimento, ele não tem aniversário. Os judeus não celebram aniversário, eles celebram a morte. Então eles têm a data da morte, que a pessoa morreu, como algo para ser lembrado. Eles não celebram o nascimento. O nascimento de Jesus começou a ser celebrado no século 3. No século 3, depois da morte dele, a igreja primitiva passou a celebrar essa data, passou a ter essa data como uma data importante. Já lá na cultura judaica, eles consideraram o seguinte: olha, houve algo diferente, tem algo diferente nesse Jesus, houve algo que está acima da cultura, e em vez de celebrarem a morte, passaram a celebrar a vida dele. E eu sei que tem algumas igrejas evangélicas que dizem assim: ah, mas
esse negócio de celebrar o Natal, isso daí não é certo, essa coisa aí não é de Deus. E aí eles jogam um monte de fake news, e a gente sempre diz que a internet aceita qualquer coisa, né? Dizendo que antigamente as árvores penduravam a cabeça dos cristãos, e essas árvores de Natal é isso, e não sei o que, e é tudo bobagem, é tudo mentira. Sabe por quê? Se você ler comigo lá em Lucas, um pouquinho mais na frente aí, no capítulo 2, ele diz assim, vamos ler aqui, a partir do versículo 4, diz assim: assim José também foi da cidade de Nazaré para a Galileia, para a Judeia e para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolto em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, e tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E de repente, uma grande multidão, diga grande multidão, do exército celestial apareceu com um anjo, diga assim, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aos quais ele concede favor. Tem outra tradução que diz isso, ou tem aquele a quem ele quer bem. Então veja só como o próprio Deus celebrou o nascimento de Jesus. Como? Com uma miríade de anjos. Irmãos, eu não sei que cena, o Campo dos Pastores lá em Belém é um lugar grande, eram os campos de Boaz, onde Boaz conheceu Ruth. Então é um campo muito grande lá, que tem na cidade de Belém, e às vezes eu estou lá, e eu fico olhando para aquele campo e pensando: meu Deus, como deveria ter sido essa cena aqui nesse lugar, com uma miríade de anjos cobrindo aqui a noite, porque havia uma estrela, a estrela de Belém, né? E ali apareceram aqueles anjos em cima daquele lugar, daquele campo, daquele lugar em que eles estavam. Eles falam de uma manjedoura, outros falam de uma gruta, não se sabe bem ao certo, mas uma coisa é certa: deve ter sido uma cena muito linda. Anjos cantando, celebrando. Irmãos, se a gente já se emociona com um musical desse aqui, imagina com um musical com milhares de anjos. E foi Deus que fez essa celebração. Então eu, com todo carinho, eu falo, eu não aceito que alguém diga que nós não devemos celebrar o aniversário de Jesus, que nós não devemos celebrar o seu nascimento, porque o próprio Deus fez isso. O próprio Deus celebrou o aniversário do seu filho, o nascimento do seu filho. Quem é o pai? Eu falando aqui agora com os pais, que quando o seu filho nasceu, você não chorou de alegria, você não celebrou, você não ficou assim emocionado. A mãe então nem se fala, parece uma esponja, daquelas esponjas de água, de tanto, oh, meu Deus, meu filhinho. E nós temos esse privilégio de celebrar o nascimento de Jesus. Ele nasceu para reinar, a missão dele foi essa. Maria teve esse encargo, ela foi instrumento. Maria foi um instrumento tão poderoso de Deus, assim como eu creio que muitos no reino de Deus são. Eu vejo pastores que têm dom de cura, profetas com dom de revelação, que a gente até às vezes pensa, puxa, ele está um nível a mais. E as pessoas estão no nível a mais, a gente tem até uma tendência muitas vezes até de querer idolatrar essas pessoas, mas elas não são dignas de nenhum tipo de adoração. A única adoração é dada a Jesus. A Bíblia diz que só Ele é digno de ser adorado.
Todos os outros, desde Maria até nós que estamos aqui, não existe nada especial em nós. A única coisa especial em nós é ter Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que Ele fez um Espírito, conosco. E Deus é a justiça de Deus. E tudo que nós somos como cristãos, se nós somos puros, se nós somos santos, se nós somos justos, se nós somos caridosos, se nós somos generosos, não importa qual atributo que nós temos, só existe uma coisa que tem valor, não aquilo que é atributo em nós, mas o fato de todos esses atributos serem por causa da vida de Deus na nossa vida. Sem Ele nós não seríamos nada disso, nem salvos, nem generosos, nem sábios, nem nada. A gente seria como uma folha ao vento, é o que a Bíblia diz. Mas por causa dEle, por causa do que Ele fez em nós, e o que Ele vai fazer através de nós, nós podemos nos alegrar em sermos chamados de seus filhos. Amém? Agora, temos que celebrar o Natal? Sim, com certeza. Mas tem uma outra pergunta, são 3, que eu queria responder aqui hoje, ou tentar responder segundo a visão que Deus me deu. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Você já pensou parou para pensar nisso? Porque assim, para mim, eu tenho uma concepção, né, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele me alcançou, daquilo que Ele faz todos os dias na minha vida, dos milagres, né, de tanta coisa, de tantos pequenos e grandes milagres. Então eu tenho uma visão acerca de Jesus, mas de uma forma geral, de uma maneira mais abrangente. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Sabe, nós sabemos que Ele nasceu, como eu falei, numa época 2000 anos atrás, e Ele tinha algo especial, porque faz 2000 anos que nós falamos dele. Faz 2000 anos que nós falamos dele. Em dezembro do ano passado, quando estava podendo viajar, né? Eu fui para Washington. Aliás, nós fomos para Nova York, e aí nós pegamos um carro, eu e minha família, e aí a gente foi para Washington, com uma passada bem especial pela Filadélfia. Então, nós fomos para Washington, e aí nós fomos no Museu da Bíblia. No dia que você for para Washington, é uma cidade linda, vale a pena visitar, você vai no Museu da Bíblia, amém? Não, você não quer ir para Washington, não? No dia que você for para Washington, você vai no Museu da Bíblia. É um museu enorme, mas irmãos, é enorme, tem tudo sobre a história da Bíblia. É lindo demais, tem Bíblia lá de antigas, as Bíblias de Gutenberg, tem tanta coisa maravilhosa. Eu não sei se você sabe, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, e até hoje é o livro mais vendido e mais lido do mundo, e lindo também. Você tem uma ideia, tem um mistério aqui, ó. Jesus, 2000 anos atrás, não tinha internet, até hoje o nome dele se perpetua como o nome mais conhecido do mundo, como a pessoa mais conhecida do mundo, a Bíblia, o primeiro livro impresso, o livro mais lido do mundo. Tem mistério aqui, gente. Mas eu fui lá no Museu do Livro, e a gente viu tantas coisas legais, fatos históricos, e tinha lá a galeria dos cristãos famosos. Então tinha várias pessoas famosas, e muitas que eu confesso que eu até nem conhecia, porque foram inventores, foram pessoas que serviram à humanidade de alguma forma, foram pessoas que fizeram algo pelo mundo, né? E eu em prol de tanta coisa, e eu fiquei, meu Deus, nem sabia quem é esse cara, e muito menos que ele era crente. Aí a gente tinha lá o Isaac Newton, por exemplo, e tantos outros, mas tinha um homem lá, que esse homem foi um dos homens mais importantes do mundo. Escuta o que eu estou te falando. Ele foi uma das pessoas mais importantes do mundo. O nome dele era George Washington Carver. Não é o presidente George Washington, não é aquele presidente, não. Esse George Washington Carver, ele era um senhor negro, ele era filho de escravos, e ele viveu ali numa região onde até o começo do século, de 1900 e pouco, até o começo do século 20, ainda tinha escravidão.
e ele nasceu nesse contexto. Imagina, irmão, nós estamos falando de 1901, 1902, e ele era negro, filho de escravos, e ele se formou na faculdade. Ele era um cristão, servo de Deus, e ele passou a estudar botânica, a estudar agricultura, e ele foi o homem que revolucionou toda a questão da agricultura no mundo. E por causa dele, do George Washington Carver, nós temos hoje vermífugos, nós temos alguns tipos de adubos, nós temos o estudo da terra. E o George Washington Carver, ele é meu herói, porque ele foi quem identificou as propriedades do amendoim, né? E eu amo paçoquinha, então ele ele se tornou assim, eu sou muito fã dele. Mas uma coisa mais importante que ele fez foi que ele criou a entre-safra. Ele identificou que se você plantasse alguns tipos de leguminosas, de vegetais, preparavam a terra para entre uma safra e outra, porque tem um tempo da colheita, você plantar outra coisa. E ele fez isso, e ele ganhou muitos prêmios, e ele foi um cara muito reconhecido, e ele um cientista, um cara, porque além da superação dele como uma pessoa, né, de cor, numa época que essa besteira, eu acho racismo uma coisa terrível, horrível, mas numa época que ele não podia nem entrar em alguns lugares, nem beber num bebedouro, ele se tornou uma das pessoas mais importantes do mundo, porque graças a ele, nós entendemos os princípios da segurança alimentar mundial. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quem aqui já ouviu, e nós estamos falando da época de internet, quem aqui já ouviu sobre George Washington Carver e a revolução que ele criou? Quem aqui já ouviu? Olha aí para trás, ó. Ninguém. Agora fica uma pergunta meio assim, poxa, como um cara que nasceu em 1900, nós estamos falando de 120 anos atrás, que revolucionou a indústria alimentícia mundial, um homem que foi importante para o mundo inteiro, e nós nunca ouvimos falar dele. Por isso que eu falo, Jesus tinha algo diferente, tinha algo especial, porque ele não inventou nada, ele não criou nada, ele não fez nenhum modelo de nada, ele não foi um cientista, ele não foi um astrônomo, ele não identificou nada na humanidade, mas o nome dele, até hoje, é o nome mais forte que existe em toda a história. Então, quando a gente vai para uma palestra, eu não sei se você já foi para esses eventos, onde tem uma palestra, geralmente tem um figurão, né? E aí eu digo assim, e agora com vocês, doutor Augusto, né? Sempre Augusto, Gustavo, é sempre um nome assim bem legal, né? Doutor Augusto é filósofo, doutor Augusto é formado na faculdade não sei o que, tem um mestrado lá na faculdade não sei o que, ele é especialista em não sei o que, escreveu 30 livros, ele é reconhecido, ele é não sei o que, vamos receber o doutor Augusto. Rapaz, gente, eu não sei você, mas eu fico, uau, que expectativa, esse homem aí deve ser uma coisa maravilhosa. E às vezes tem uns que são top, são tremendos. Mas você já pensou nos atributos de Jesus? Se Jesus viesse para uma dessas palestras, ou viesse aqui na igreja, como eu me apresentei, né? Eu sou missionário, eu tenho uma família linda, eu estou lá em São Paulo, o que é que nós diríamos sobre Jesus? Como que a gente apresentaria Jesus? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa, essa personalidade, cujo nome resiste há mais de 2000 anos? Lá em 1 João 2:1, diz que ele é um advogado, ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que nós fomos criados a partir de Adão, e não sei se você sabe disso, todas as coisas Deus criou com a sua palavra, todas as coisas. Deus criou os mares, os peixes, os animais, as florestas, Deus criou com a sua palavra. Mas ao homem, ele pegou no barro, e ao homem foi o único ser
que ele soprou das suas narinas um fôlego de vida. E ao homem, ele deu o privilégio de reinar sobre a terra. Olha que coisa tremenda, reinar sobre a terra. E aí nós conhecemos a história, veio a mulher e bagunçou tudo. Não, estou brincando. Então, mas nós conhecemos a história, e veio a Eva, e o Adão errou, ele pecou, e o pecado de Adão foi não ter cuidado da Eva. Como até hoje muitos maridos pecam e não cuidar das suas esposas, e não trazer segurança emocional, deixou a coitada da Eva sozinha, vulnerável. E a serpente encantou a Eva e fez a Eva pecar, e aí consequentemente a Eva fez o Adão pecar, e aí tudo bagunçou. Eles cometeram um delito, eles cometeram um crime. E a Bíblia diz que toda a humanidade, toda a criação, por causa desse crime, foi destituída, foi afastada da glória de Deus. E aí a coisa não podia ficar dessa forma, porque Deus continuava amando a gente e acreditando na gente. E um dia então, o próprio Deus, eu não sei como é esse mistério da Trindade, quando chegar lá no céu, tem coisa que eu vou perguntar para Deus lá no céu. Diga para mim, me diz aí como é que é esse negócio da Trindade, porque tem muitas teorias, muitas teologias. Uns dizem que é como ovo, né? É casca, clara e gema, é o ovo, é um só. Eu não sei se é como a água, é gasosa, é líquida, é sólida, mas é água, é um só. Eu não sei como é esse mistério da Trindade, mas eu sei que um dia Deus trino, ele sai e ele vem e ele encarna aqui em Jesus, para ser o nosso advogado. O nosso advogado. Sabe para quê? Para advogar por nós, junto ao Pai. A Bíblia diz em Apocalipse que um dia, quando nós morrermos, nós vamos estar na presença de Deus, e nós vamos nos achar culpados pelos nossos delitos, por aquilo que a gente fez de errado. Mas a Bíblia diz o seguinte: não se preocupe, quando você aceita Jesus, você já contratou automaticamente um advogado. E sabe o que é mais tremendo desse advogado? É que ele é de graça. Ele vai estar diante do Pai na causa mais importante da nossa vida, e ele não vai nos cobrar nada. Ele vai fazer isso por amor. Exatamente porque lá em Efésios 1,6 diz que ele é o amado da nossa alma, que ele é o amado. Lá em 2 Coríntios 1,20 diz que ele é o amém. O amém é o assim seja, é o fim, assim seja. Ele é esse amém, ele é essa pessoa que é o amém. A Bíblia diz que ele, lá em Apocalipse 1,8, que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas. Lá na criação ele estava com Deus, ele e o Espírito Santo e Deus estavam ali na criação, e eles falaram um com o outro dizendo assim: façamos o homem à nossa maneira, façamos o homem. Engraçado, porque nós como filhos erramos, nós como filhos pisamos na bola, mas mesmo assim Deus é o nosso Pai, e Ele não desiste da gente. A minha filha é uma bênção, eu amo ela, a Raquel. Ela não me dá o menor trabalho, ela é super caseira, tem 17 anos de idade, né? Vai ser uma menina de Deus, nunca me deu trabalho, mas como todo filho, dá umas pisadinhas na bola, e ela pensa assim: o senhor está triste comigo? Não, minha filha, eu te amo. E assim é Deus conosco, Ele nos ama, porque quando eles estavam juntos ali, eles disseram: façamos o homem, né? Façamos. A Bíblia diz em Mateus 1,20 que Jesus era o anjo do Senhor, o anjo enviado. Lá em Hebreus 5,9 diz que ele é o autor da salvação. O autor da salvação. Sabe o que é isso? Sabe o que é um autor? É alguém que escreve, é alguém que fala. Nós cantamos músicas lindas, todas essas músicas tiveram um autor que foi inspirado para escrever. Sabe o que é que acontece? Em Hebreus 5,9 diz que quando Jesus viu o homem perdido, ele escreveu acerca da salvação. Ele idealizou a nossa salvação. Lá em Atos 3,15 diz que ele é o autor da vida. Olha, ele que criou a vida. Lá em Marcos 23:39 diz que ele é o bendito da nossa alma. Em 1 Coríntios 5,7, Apocalipse 5,12, Apocalipse 6,12 diz que ele é o Cordeiro. Sabe o que é o Cordeiro? O Cordeiro era quando acontecia lá em Israel
eles tinham que pegar e colocar um cordeiro para ser o bode expiatório dos pecados do povo. Ele era esse cordeiro. Lá em 1 João 29 diz que ele era o cordeiro de Deus. Isso é outra referência acerca do Egito, porque quando Deus mandou o anjo da morte para libertar o povo, e aí ele falou para Moisés: Moisés, pega o pessoal, pega o povo de Deus, leva para dentro de casa, pega um cordeiro, mata para a família comer à noite e coloca o sangue nos umbrais da porta, porque o sangue do cordeiro vai proteger, vai livrar da morte. E dessa forma, como diz lá em 1 João 1,36, ele era o cordeiro, João 1,29, ele era o cordeiro pascal, né? A Bíblia diz lá em Hebreus 12,2 que ele era o consumador. Ele veio para consumar, ele veio para pôr um fim a tudo aquilo que era de desgraça no homem, a tudo aquilo que era de ruim para nós. Ele veio para pôr um fim, para pôr um basta, para dizer assim, ó, chega, acabou. Então a Bíblia diz isso, que ele é o consumador. Lá em 1 Pedro diz que ele é o bispo das nossas almas, aquele que manda na nossa alma. É ele que vai tirar a nossa alma que estava perdida em delitos, em pecados, que iria para o inferno, e é ele que vai conduzir a nossa alma para o céu. Lá em 1 Colossenses 1,18 diz que ele é o cabeça do corpo. Lá em Efésios 5,23 diz que ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, nós somos aqui na terra as mãos e os pés, mas Jesus Cristo é o cabeça. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,23 que ele é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Tem tantas outras referências falando que ele é Cristo, que ele é Jesus Cristo. Sabe o que é que significa o Cristo? O Cristo de Deus? Em hebraico chama Yeshua Yahamashia, o Cristo do Deus vivo, o Salvador, aquele que veio como Deus encarnado. Lá em 1 João 14,6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Sabe, as pessoas do mundo estão perdidas, as pessoas do mundo estão com a vida aleatória, elas não sabem o que é que elas querem, elas não têm objetivo, elas estão perdidas, mas nós temos um caminho a seguir, e quando nós caminhamos esse caminho, nós caminhamos por cima de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que começa aqui nessa terra e vai nos levar para o céu. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. Lá em João 14 e 15 e 26 diz que Ele é o Consolador. É Ele que nos consola quando a gente está triste, quando a gente tem uma perda, quando alguma coisa acontece conosco, Ele nos consola. A Bíblia diz em Apocalipse 4,11 que Ele é digno. A Bíblia diz em Mateus 1,23 que Ele é Deus conosco. O próprio Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é Emanuel, é o que diz a Bíblia. Ele é a estrela da manhã. Em Apocalipse 22,16 fala isso. Diz que ele é a estrela alva. Em 2 Pedro, a Bíblia diz que ele era o filho amado, que ele era o filho de Deus, o filho do homem, o filho de Davi, o filho do Altíssimo. É isso que a Bíblia fala, porque como filho, ele veio para obedecer, e obedecer até o fim, e obedecer até a morte, e morte de cruz. Ele veio aqui só em obediência, e ele veio dizendo assim: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E eu sei como foi difícil para Jesus, ali quando ele estava para morrer, ele no Getsemane. Nós vamos lá em Israel, a gente vai no Getsemane, e a gente tem uma visão, porque a gente vê Jesus passou a noite ali orando, sozinho, angustiado, e diz que ele suou gotas de sangue. E a Bíblia diz que ele falou para Deus clamando: Senhor, afasta de mim esse cálice. Não era o cálice de morrer, não era o cálice de se dar por nós, mas era o cálice de ser afastado de Deus e de receber todos os pecados da humanidade. Ele não veria a face de Deus, ele estaria sem a comunhão com Deus. Foi um preço muito alto, irmãos, mas ele disse, como filho obediente, ele disse assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade,
mas a tua vontade. A Bíblia diz que ele também é o juiz, Tiago 5:9, e diz que ele é justo, em Atos 22:15, que ele é o leão de Judá. E como leão de Judá é interessante porque ele herdou do pai dele, de José. José era da casa de Davi. Nós falamos muito de Maria, e é muito legal falar de Maria. Maria foi uma mulher de Deus, um instrumento de Deus, mas a pessoa que mais discipulou Jesus na cultura judaica, Jesus nasceu na cultura judaica, a pessoa que disciplinou Jesus, que cuidou de Jesus, que ensinou de Jesus, inclusive ensinou até ele a ser carpinteiro, que discipulou Jesus, foi José. Quem deu personalidade, quem deu nome, quem deu referência para Jesus, foi José. Por que você está falando isso, Marcílio? Porque José era da linhagem de Davi, como da tribo de Judá. A Bíblia diz que Jesus era luz, né? Diz que ele é luz, e onde há luz não existe trevas, que ele é legislador, que ele veio para ser o Messias de Deus, aquele que veio para nos salvar, veio para nos remir, ele veio para ser o mediador. E o interessante é que em João 16:51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E olha como as coisas de Deus são perfeitas, porque Jesus nasceu em Belém, e Belém é a casa do pão. Ele veio para ser o alimento para toda a humanidade. Quando nós estávamos lá em Israel, e aí tem aquelas prensas, né, de azeite. O pastor Alaí já foi lá, aquela prensa grande, né? E eles colocavam as azeitonas e passavam a prensa naquelas pedras de moinho grande. E a primeira prensada que eles davam, a primeira, era a sair aquele azeite virgem, aquele azeite puro, né? Aquele azeite virgem puro, eles ia para o templo, a primeira passada. A segunda passada, saía o azeite para comer. Então era o azeite que eles faziam pão, né? Que eles usavam para azeitar a massa, para fazer o pão delicioso, aleluia. O terceiro azeite que eles tiravam, era um azeite um pouquinho mais sujo, já saía assim um bagacinho da azeitona, e eles usavam aquele azeite para as lamparinas, para colocar nas lamparinas das casas, porque não tinha energia elétrica, era lamparina, era uma lamparinazinha de barro com um pavio, colocava azeite dentro. E a quarta prensa que eles passavam, já era aquele azeite bem mais sujo, bem mais cheio de bagaço de azeitona, e eles usavam para fazer sabão. E aí um dia um guia disse assim para mim, disse: olha, tudo isso aí aponta para Jesus, tudo isso aí aponta para Jesus, porque Jesus, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, para alimento, e ele também é o sabão que tira os pecados do mundo. Então ele veio para ser o pão vivo, para ser o príncipe, para ser o noivo, né? Ele é o noivo, nós somos a noiva que estamos esperando. Ele é o Nazareno, ele é o primogênito, ele é a primícia dos que dormem, ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele é a porta, é o que diz João 10:9. Quem entrar por ele vai achar um caminho de salvação. Ele é a porta, ele é a pedra angular. Isso é tremendo, porque Efésios capítulo 2, versículo 20, fala que ele é a pedra angular, que foi cortada, sem a ajuda de mãos humanas. É a pedra que Deus lançou para ser a nossa rocha, para ser a nossa casa firme, para ser a salvação. Quando Nabucodonosor teve aquele sonho de uma estátua, né? Ele sonhou com uma estátua de cabeça de ouro, ele sonhou com uma estátua de peito de prata, de busto de bronze e de pernas de barro, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Aí ele ficava muito invocado com esse sonho, e Daniel veio e disse assim: rei, aí viu uma pedra, né? E destruía os pés e destruía com a estátua. E Nabucodonosor não dormia com esse sonho, e Daniel disse assim: rei, deixa eu falar uma coisa para você. O seu reinado é essa estátua, essa cabeça de ouro. Você hoje está no auge,
mas vai vir outros povos, e vieram, né? Os persas e os medo-persas, que vão tirar da cabeça de ouro, eles são o peito de prata, e depois vai vir o busto de bronze, e aí depois vai vir as pernas, que foi o Império Romano, que foi o mais longínquo, e depois vai vir os pés, que vão ser as nações, que não vai haver mais uma nação forte no mundo. Nos últimos tempos, as nações bélicas, elas vão ser misturadas, vai ter nações fortes, nações fracas, todo o tempo, mas aí vai vir uma pedra angular, e vai destruir toda a estátua. É o final dos tempos, e nós estamos próximos. Não existe nenhum império como o babilônico mais, não existe mais impérios como persas, medo-persas, como o império grego de Alexandre, como o império romano. Hoje nós estamos vivendo na época dos impérios de ferro e barro, Estados Unidos, China, União Soviética, nós estamos vivendo nessa era, e daqui a pouquinho vai vir a pedra angular, e vai destruir com esses impérios, e aí nós vamos implantar o reino de Deus. O reino de Deus, e eu e você estaremos fazendo parte disso. A Bíblia diz que ele era a pedra de esquina, que ele é o rei, rei dos judeus, rei dos reis, rei das nações, rei de Israel, raiz de Davi, que ele era da descendência de Davi, sumo sacerdote, Senhor, Senhor dos senhores, santo, soberano, salvador, todo poderoso, ungido de Deus, a verdade. Existem muitas mentiras no mundo, existem muitos falsos cristos, muitas falsas religiões, muita gente se intitulando como salvadores, mas Jesus disse, existe um caminho, eu sou o caminho, artigo definido a verdade, a única verdade, e também a vida, né? Ele é o Salvador, Todo-Poderoso, ungido de Deus, verdade, vida, verbo. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus desde o princípio, verdadeiro, descendente de mulher, o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia, o que dá testemunho de si mesmo, que haveria de vir, o eleito por Deus, a fiel testemunha, o fiel e verdadeiro, o Filho bendito, o Filho do Pai, a imagem do Deus invisível, o mistério e a esperança da humanidade, é o que diz lá em Colossenses 1:27, diz que ele é a pedra espiritual, a plenitude da divindade, a primícia, o nosso Redentor. Agora, dado essa pequena introdução acerca dessa pessoa maravilhosa, né? Se fosse introduzir Jesus numa palestra, ia ter que dizer tudo isso e muito mais. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Para finalizar, eu quero ir com você lá no Éden, quando o diabo provocou o maior estrago na vida do homem, a coisa mais terrível que podia nos acontecer. Não foi só o pecado foi horrível, mas não foi só o pecado, e o pecado não foi desobedecer a Deus. Muita gente pensa isso, porque Eva desobedeceu, Adão desobedeceu. Não, esse não foi o pecado de Adão e Eva. Note que quando a serpente chega para Eva e diz assim, ele não quer que vocês comam do fruto, para que vocês não sejam igual a ele. O pecado do homem e da mulher foi o mesmo pecado de Satanás, foi querer ser Deus, foi querer ser igual a Deus, e isso foi terrível, porque isso nos colocou numa prisão. Sabe, quando a gente quer aquilo que não é nosso, quando a gente quer tomar dos outros, ou pegar de alguém aquilo que não é nosso, isso é maligno, isso é terrível, isso nos coloca em prisão. Tem muita gente em prisão de adultério, tem muita gente em prisão física, porque cometeu crimes para tomar o que era dos outros. Isso é um delito terrível. Mas Deus disse o seguinte, tudo bem, você fez com que a humanidade se afastasse de mim, isso foi terrível, mas eu tenho um trunfo, eu tenho um segredo, eu tenho algo que você não sabe,
que um dia o descendente dessa mulher, dessa mesma mulher que você fez pecar, esse descendente, ele vai se levantar, você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Se você perguntar para mim qual a característica mais importante, é aquilo que está em Romanos 11, 26 e 27, que Jesus veio para ser o nosso libertador. Ele veio para nos tirar da grade que foi construída lá no Éden. Ele veio para nos tirar daquela prisão que Adão nos colocou lá no Éden. E veio para nos libertar, para que nós fôssemos livres. Livres para adorar a Deus, livres para viver para Deus, livres para virar as costas para o pecado, e livres para dizer: Senhor, eu te amo. Eu queria pedir um rapaz, só um tecladinho aqui, a gente está concluindo. Aleluia. Eu disse que eram 3 perguntas. A primeira, se nós podíamos celebrar o nascimento de Jesus. Devemos celebrar. A segunda era: quem é esse Jesus, afinal de contas? Quem é essa pessoa que o tempo não conseguiu apagar o nome? Quem é esse homem que até os discípulos, impressionados, falaram assim: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Quem é esse homem que cura? Quem é esse homem que faz com que paralíticos andem, com que surdos ouçam, com que mudos falem? Quem é esse homem? Quem é esse homem que Deus se manifesta e diz, e os céus se abrem e diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É esse Jesus. Esse é Jesus. Mas alguém disse assim: olha, esse negócio de Natal não gosto, só é consumismo, pessoal comprando coisas em loja. Eu também não sou muito a favor de consumismo, porque afinal de contas sou eu que pago a fatura do cartão de crédito. Não, estou brincando. Mas eu acho que a gente tudo tem um foco. Eu acho que não é errado a gente dar presente, porque a gente precisa, como cristão, entender o que é caridade. E a gente tem dificuldade de separar o que é caridade e o que é honra. Caridade é quando alguém está precisando de alguma coisa e eu dou. A pessoa está precisando de um alimento, precisando de um remédio, precisando de a igreja está fazendo uma campanha por causa de uma comunidade. Isso é caridade. Eles não têm nada, eu tenho que dar. Agora honra não é caridade. Honra eu dou para quem não precisa, porque eu amo aquela pessoa, porque eu reconheço que aquela pessoa é importante para mim. Eu sei que eu tenho amigos que têm muito dinheiro, que são empresários, pessoas que têm uma condição financeira boa, pastores, amigos, mas quando eu às vezes vejo uma gravata, vejo um perfume, vejo um negócio, sinto vontade de honrá-los nos seus aniversários, lá em alguma data especial, no encontro. Ele pode comprar aquilo, ele pode comprar, mas eu quero honrar ele, eu quero honrá-lo. Ele não precisa, mas eu quero dar a ele. E a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus. Preste atenção nisso. Você não faz caridade com Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata, mas você o honra com os seus bens, é o que diz lá em Provérbios, e com as primícias de toda a tua renda. Você não dá a Deus uma esmola, você não dá na igreja. Outro dia eu passei numa igreja, não era igreja evangélica, uma igreja aí, e tinha assim: tragam as suas esmolas para Deus. Digo, meu Deus, sangue do Cordeiro, sangue e fogo, como diz as meninas. Deus não precisa de esmola, Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Deus, Ele também não precisa da nossa honra, mas quando nós honramos a Deus, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor
nós estamos nos agradando nele, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu te amo, o Senhor é importante para mim. Senhor, eu estou querendo te dar aqui os meus dízimos, as minhas primícias da minha renda, em honra a ti, porque eu te amo. E aí a Bíblia diz o seguinte, lá em Salmos, que ele satisfará os desejos do teu coração. E nunca você vai ganhar de Deus. Tudo que você honrar a Deus, Deus vai te devolver sempre, pelo menos 10, 20, 30, até 100 vezes mais, é o que a Bíblia diz. Agora é estranho chegar no Natal e a gente pedir presente para o aniversariante. Não é estranho nós chegarmos no Natal e dizer: Senhor, é Natal, aleluia, me dá isso, me dá aquilo. Eu nunca fui num aniversário pedir presente para o aniversariante. Por isso que muita gente às vezes tem preconceito com o Natal. Mas a pergunta é: podemos em pleno Natal pedir algo para Deus? Não tem sentido a gente pedir uma coisa para o aniversariante. Eu quero finalizar contando uma história. Eu fui há uns anos atrás convidado para ir para um aniversário de 1 aninho de uma menina chamada Catarina, a coisa mais linda do mundo. E essa menina, ela era filha de um irmão lá da igreja, um irmão nosso. E esse irmão, ele era um cara muito próspero, muito bem sucedido. Ele era diretor de um hospital particular. Ele era chefe de um centro de queimados e pediatria de um hospital público. Ele era o chefe de todo o departamento. A esposa dele tinha escola particular. Eles moravam num condomínio lindo, 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 uma casa linda. Um pessoal muito, muito, muito rico, mas muito, muito de Deus. Um homem de Deus, um cara que eu amo demais, né? Querido irmão João Neto. E aí eu lembro que nós recebemos o convite, a gente ficou: puxa, que presente nós vamos dar para Catarina, porque já tem tudo, né? A menina já tem tudo, é uma princesa, tem tudo, né? Não tinha nada que nós pudéssemos dar para ela que ela não tivesse. E aí no convite estava escrito assim: não tragam presente, tragam leite em pó, que nós vamos dar o leite em pó para uma instituição de caridade. Eu falei: ué, coisa diferente, né? Mas eu achei legal. Nós compramos o leite em pó e fomos para o aniversário da Catarina. Chegamos lá, aquele monte de leite em pó que eles iam dar para um orfanato, uma creche, uma coisa assim. E lá abraçamos o irmão, a irmã, brincamos, rimos, comemos bastante, aleluia, muito doce, aquele banquete maravilhoso. E quando foi no final do aniversário, a irmã Socorro, muito preciosa, nos chamou e disse assim: gente, eu queria que vocês formassem uma fila, todos os convidados que estavam lá. E nós formamos aquela fila, né, brincando com os irmãos da igreja, foi muito legal. E aí tinha muita gente, um buffet muito grande, e era muita gente. E ela começou a nos dar presentes. Irmãos, era tanto presente, era pilhas e pilhas assim, dessa altura de presentes. Era travesseiro de viagem, era 2, 3, o tanto que você quisesse pegar. Era caixa de joia, era docinho, era bens, era coisa. Nós saímos de lá com 2 sacolas de presente, 2 sacolas grandes. Eu nunca tinha visto isso. Um aniversário para mim sair carregado de presente. Eu enchi o porta-mala do meu carro de presente. Com Deus é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque isso é atitude de gente que tem mente abundante e gente rica que tem dinheiro. Agora você imagina o nosso Deus, que é dono de todo o ouro e de toda a prata, que é dono de todo o céu, terra, mar, de todos os bens, de todos os minérios, de tudo que tem na terra é dele. Não é errado chegar no aniversário de Jesus
levar alguma coisa para Ele, que não sirva para Ele, mas que vai servir para outras pessoas, vai ser para outras pessoas, porque tudo que vem de Deus, nós somos a igreja, nós somos as mãos de Deus, tudo que nós colocamos na casa do Senhor, serve outras pessoas, e a gente sai daqui, carregado de presente, de encher os nossos porta-malas de presente. Por quê? Porque Ele quer nos dar isso. Nós somos filhos e Ele nos ama. Podemos celebrar o aniversário de Jesus? Devemos. Quem era esse Jesus? É o homem que nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum erudito explica a existência. Muitos quiseram riscar o nome dele do mapa. Muitos quiseram acabar com a fé em Cristo. Muitos declararam que Jesus Cristo ia desaparecer. Queimaram Bíblias, tentaram riscar o nome de Jesus. Desses grandes reis, desses grandes governantes, nós só sabemos pelos livros de história, e mal sabemos o nome. Mas o nome de Jesus ainda continua de pé. Sabe, irmãos, os judeus não entenderam, porque o Messias que veio não foi um Messias bélico, não foi um Messias que veio para libertar a região da Palestina à força, não foi um Jesus de guerra, não foi um Jesus que veio para trazer espada. Ele mesmo disse: eu não vim trazer espada. Os judeus não entenderam, porque ele veio muito humilde. O mundo não entendeu, porque o mundo pensa que Deus é um ser superior, pensa que Deus é uma coisa de outro mundo, uma coisa distante, um velhinho da barba branca que está lá num trono de ouro. Porque Jesus veio e Ele se esvaziou-se a si mesmo, Ele se entregou por nós, e o mundo não deu valor a isso. Os judeus não entenderam, veio para os seus e os seus não receberam. O mundo não quis, mas glória a Deus, porque eu e você estamos aqui hoje celebrando o aniversário do único que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, obrigado, porque Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és a resplandecente estrela de Davi, da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Tu és o Galileu, o pescador, Tu és o Senhor, o bispo da minha alma, Tu és o meu Deus. Tu tem todos esses atributos, mas o Teu maior atributo é se tornar carne, morrer por mim e vir morar dentro de mim, no meu coração. E eu te amo, e eu te aplaudo nessa noite. Aleluia. Se você está aqui, se você está aqui pela primeira vez, se você nunca fez uma decisão de entregar sua vida para Jesus, eu não sei te explicar o que isso significa, porque é algo tão tremendo, tão maravilhoso. E milagre a gente não explica, milagre a gente vive. Eu não sei te dizer o que é que vai acontecer da tua vida, como vai ser a tua vida, mas eu te falo uma coisa: com 24 anos de idade, infelizmente só com 24, eu entreguei a minha vida para Ele. A minha vida foi revolucionada, foi transformada. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não consigo ser mais a mesma pessoa, porque Jesus me salvou. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas algo aconteceu dentro de mim naquele dia. Ele nos deu a salvação. E vamos supor que a salvação seja como essa carteira. Está cheia de dinheiro, aleluia. Não, estou brincando. E eu digo assim: olha, Lair, eu vou te dar essa carteira. Está cheia de riquezas aqui, de bens, coisas maravilhosas. Ela é sua, viu? Ela é sua. Estou brincando. Ela é sua.
E eu vou colocar ela aqui. E quando for no final do culto, você pode vir pegar, que essa carteira é sua. E se terminou o culto, agora terminamos o culto, e o pastor Alair não veio buscar a carteira. A carteira era dele, sim ou não? Sim ou não? Mas ele pegou a carteira, sim ou não? Ele recebeu a carteira, sim ou não? Assim é a salvação. Deus coloca a salvação aqui, ó. Não é nesse altar de pedra, não é nessa igreja. Deus coloca a salvação quando nós viemos aqui à frente e dizemos: Senhor, eu quero te receber como Senhor e Salvador. Enquanto a igreja de olhos fechados ora e intercede, eu quero fazer uma pergunta para você. Oh, aleluia. Se você está afastado dos caminhos de Deus, se você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, ou se você nunca recebeu Jesus, nunca fez uma oração dizendo assim: Senhor, entra na minha vida, faz uma revolução. Você que está aí também pela internet, no YouTube, eu quero te convidar para você vir aqui à frente, levantar-se do seu lugar, levante-se do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que esse Jesus que me alcançou, que transformou, que mudou minha vida, que me deu um novo ânimo, que transformou meu coração, que me fez uma nova criatura. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Que Ele faça isso com você hoje à noite. Você deseja isso? Se você desejar, levanta a sua mão aí, no seu lugar que você está. Levanta a sua mão bem alto. Levante sua mão que eu quero orar por você. Levante sua mão. Temos alguém hoje à noite? Aí na internet, se você está, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé todo mundo. E você que está aí na internet, coloque a mão no seu coração. Se você está aí recebendo Jesus, aceitando Jesus, vamos repetir essa oração. Não faz mal a gente repetir todo dia. Todo dia é dia de aceitar Jesus. Bote a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida, como mestre da minha sabedoria. E agora não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Senhor Jesus, me receba. Senhor Jesus, me aceite. Senhor Jesus, mude e transforme a minha vida. Transforme os meus caminhos. Faz tudo novo. Transforme as minhas atitudes. Eu quero viver um novo tempo, mas novo tempo só existe com novas atitudes. E eu te louvo, porque eu sei que hoje à noite eu fui alcançado e a minha vida transformada, e a partir de amanhã nunca mais serei o mesmo. Se você está aí na internet, se você fez essa oração, se você está aí online, Deus te abençoe, Deus te dê graça. E lembre-se, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o nosso Salvador. Aleluia!